Salve, salve família! Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas simplesmente do maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos este vídeo, eu vou pedir a ajuda de toda a nação. Nos ajudem a bater a meta dos 800 likes no vídeo de hoje. E se você for novo por aqui, se inscreva no nosso canal. É muito importante mesmo. Mostra pro YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-lo para outros cruzeirenses. Até porque o nosso canal só tem espaço para cruzeirense. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. O atacante Marcelo Moreno recebeu muitas homenagens da torcida do Cruzeiro na última semana. Um cara que eu já falei pra vocês, eu sou fã do Marcelo Moreno dentro de campo e sou mais fã do Marcelo Moreno ainda fora de campo. É um cara extraordinário. E eu vou colocar aqui pra vocês um comentário, que foi feito por uma torcedora nas redes sociais, onde esta torcedora fala para o Marcelo Moreno voltar ao Cruzeiro. Olha só as palavras dela. Amém, que assim seja, mas agora já pode voltar para o Cruzeiro. Seu lugar é aqui. E olha só as palavras do atacante Marcelo Moreno respondendo ao comentário desta torcedora. Olha só, tudo no tempo de Deus, pode ter certeza que um dia eu voltarei. Praticamente ali o Marcelo Moreno cravou que um dia ele vai voltar, mas também cravou também, tudo no tempo de Deus. E Marcelo, sempre que você quiser voltar para Belo Horizonte, vai ser muito bem recepcionado. A torcida do Cruzeiro tem um carinho enorme, é como eu já falei antes e volto a repetir, abriu mão de milhões e milhões de reais na China para voltar ao Cruzeiro. Ele participa de um processo ali, de recuperação, que no início a gente pensava que era para subir, mas para a verdade era para não deixar o Cruzeiro cair. É um cara que quando sai do Cruzeiro, antes ele empresta dinheiro para o Cruzeiro pagar os funcionários, e quando o Cruzeiro fala, cara, eu não quero contar com você, Marcelo Moreno não coloca empecilho algum, não coloca o Cruzeiro na justiça pedindo grana. É um cara que tem muito meu respeito. É um baita de um jogador e é um baita de um ser humano e muito mais um baita de um profissional. Família, o goleiro Anderson, de 24 anos de idade, é o novo reforço do Cruzeiro para a temporada de 2023. O primeiro reforço da Toca da Raposa. E a informação foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Thiago Fernandes, da TV Bandeirantes. A Renata ouviu o Samuel, sim, mas quem deu a informação em primeira mão foi o jornalista Thiago Fernandes, da TV Bandeirantes. Ele trouxe a informação de que o Cruzeiro assinou um pré-contrato com o goleiro Anderson. Ele tem 24 anos de idade e no momento é reserva no Atlético Paranaense. É um jogador que nunca recebeu tantas oportunidades assim. Olha só, eu vou até pegar aqui para vocês os números do jogador na atual temporada. Ele já fez pelo time principal do Atlético Paranaense 13 partidas. E neste momento ele é reserva do goleiro Bento, que tomou a titularidade assim que o Santos saiu indo para o Flamengo. Em 2021 ele passou por duas equipes. Primeiro, o Atlético Paranaense começou o ano, fez 8 partidas, e depois pelo Náutico, onde ele fez 11 jogos. Em 2020 ele também jogou pelo Náutico, fez 16 jogos pelo Náutico e 5 gols pelo Atlético Paranaense. A melhor temporada do jogador foi sem dúvidas alguma em 2019, quando ele estava no Santa Cruz, quando ainda pertencia ao Palmeiras. Ele fez naquela temporada 36 jogos pelo Santa Cruz, depois o Palmeiras pega ele e empresta para o Atlético Paranaense, que fica como jogador em definitivo após o vínculo dele com o Palmeiras se encerrar e não ser renovado. O Anderson é um jogador que infelizmente eu não posso trazer uma recomendação muito grande. Teve poucas oportunidades de acompanhar o jogador dentro de campo. Mas a torcida do Náutico, por exemplo, gosta muito do Anderson, Ele teve uma boa passagem por lá nos últimos 2 anos, mesmo que ele tenha tido poucas oportunidades. Vamos aguardar e esperar. É o Cruzeiro no mercado, atrás de jogadores novos que podem trazer um retorno financeiro no futuro. Jogadores que possam chegar na Toca da Raposa de graça. Então, se você espera uma contratação bombástica, aquele famoso camisa 10 que tanto nos iludiram durante este ano, pode esquecer, Cruzeiro vai continuar com os pés no chão. Isso mesmo, iludiram a torcida do Cruzeiro atrás de um camisa 10 durante esta temporada. Foi uma das poucas ilusões que a gente teve. Agora, Cruzeiro começa seu planejamento de 2023 e o Anderson é o primeiro jogador a ser confirmado. Atenção, família, o presidente do Vitória, lá da Bahia, trouxe a informação de que o Cruzeiro pode ajudar o Vitória e o Vitória ajudar o Cruzeiro em 2023.
como é que isso funcionaria. A informação que chega é de que o Cruzeiro ainda tem uma dívida com o Vitória pela contratação do atacante David naquela temporada lá de 2018 ou foi 2019, quando o Cruzeiro fez a contratação do jogador, e a informação que chega é de que o Fábio Mota, presidente do Vitória, diz que vem conversando com a diretoria do Cruzeiro para que possam ceder atletas ao seu elenco, que interessam, o Vitória. Ou seja, a gente pode pegar ali alguns jogadores por empréstimo e liberar para o Vitória no ano que vem. Quer exemplos claros disso? Bruno José, Lucas Ventura, pode ser também outra opção viável para empréstimo. Tem jogador aqui na Toca da Raposa que poderia ser emprestado, é o caso do goleiro Denivis, que é um baita de um goleiro, mas provavelmente não deve receber oportunidade. Eu gostaria demais que o Denivis fosse emprestado para ganhar uma rodagem. Tem o atacante Breno, nós temos jogadores jovens buscando espaço, por exemplo, o volante Ageu, poderia sim ser muito bem utilizado no Vitória na temporada de 2023. São jogadores talentosos. E com isso, o que o Vitória tem a oferecer ao Cruzeiro? Pode fazer o abatimento de uma parte da dívida que o Cruzeiro tem pela contratação do atacante David. Um jogador que foi uma decepção aqui no Cruzeiro, ele sai do Cruzeiro, vai para o Fortaleza, onde ele brilha, joga muita bola por lá, e neste momento o David está jogando no Internacional de Porto Alegre. Vamos aguardar e esperar. Segundo o próprio presidente do Vitória, as conversas já estão em andamento com a nossa diretoria para que isso possa acontecer na temporada de 2023. Seguinte, família. O volante William Oliveira concedeu entrevista após a derrota para o Sport. O jogador ficou marcado nesta partida pelo erro no final da partida, onde praticamente decretava que o Cruzeiro não tinha mais condições de buscar um empate. William Oliveira não conseguiu dominar a bola, o jogador do Sport foi mais rápido, conseguiu ainda tirar o goleiro Rafael Cabral antes de balançar as redes. E olha só, ele concedeu entrevista, falou que não sabe se vai ficar para a temporada que vem e também pediu desculpas pelo seu erro. Olha lá. O volante William Oliveira não sabe se permanecerá no Cruzeiro em 2023. O jogador de 29 anos de idade foi a segunda contratação da era Ronaldo na Toca da Raposa. Ele pertence ao Ceará e tem seu contrato de empréstimo até o final desta temporada. Só que o contrato dele com o Ceará também não vai ser renovado. Ele poderia sim continuar no Cruzeiro caso seja a intenção da nossa diretoria. O William Oliveira é um bom jogador, eu vou falar para vocês, ele errou, mas me fala qual foi a última vez que o William Oliveira errou dentro de campo, cometeu uma falha grande desta maneira. Lembra? Não, porque o William Oliveira é um cara básico no meio de campo, é um cara que não costuma trazer ameaças para o nosso gol. Ele errou, mas eu puxo na minha memória e eu não me lembro da última vez que o William Oliveira cometeu um erro como o da partida de ontem, ou seja, ele demora o campeonato todo para ter um erro tão grande e quando ele comete o erro é um jogo que não vale mais nada para o Cruzeiro. Então, William, você tem crédito, você jogou muito durante este ano e eu particularmente acho que você pode ser um jogador para completar o nosso elenco, para brigar por posição no ano que vem. Ainda mais por se tratar de um jogador que viria para o Cruzeiro de graça. O empréstimo dele se encerra agora em dezembro, mas o contrato dele com o Ceará também está próximo de acabar. Então ele poderia sim ficar com a gente por mais tempo. Eu vou até colocar aqui para vocês as palavras do volante William Oliveira. Abre aspas. Quando tem um erro é muito fácil chegar na imprensa e criticar a gente. Estamos ali e somos passíveis de erro. Nós somos seres humanos. Mesmo assim, com nossos erros, as coisas não aconteceram. Vocês fizeram uma pergunta respeitosa. Muito obrigado pelo respeito. Não sei se eu permaneço aqui no Cruzeiro, mas desde já agradeço pelo reconhecimento de vocês. Agradeço aquelas pessoas que torcem e acreditam e confiam na gente. Disse o volante em entrevista à Rádio Tatiaia. É como eu falei para vocês, o William Oliveira fez uma temporada muito regular. Ele merece sim ter a sua permanência no Cruzeiro. Era um cara que não ameaçava o nosso setor defensivo. E esse, pelo menos, não tô lembrado, mas pode ser o primeiro erro do William Oliveira durante este campeonato brasileiro. Quem é que não teve um erro neste campeonato? William Oliveira foi titular em boa parte das partidas. E na minha opinião, mesmo com a falha de ontem, é um nome sim que poderia ficar no Cruzeiro, principalmente pelo fator financeiro, por ser um jogador bom e barato para compor o elenco. Eu não falo que ele tem status de titular para um Campeonato Brasileiro Série A,
mas é sem dúvidas alguma uma peça de recomposição muito interessante no decorrer da temporada.